Muito bem, queridos, hoje o tema Olhares, Lucas 19, versículos 1, 2, 3, 4 e 5. Vamos ler? Diz assim a palavra do Senhor: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia, por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. Meus irmãos, eu já deixei de contar as vezes que eu já preguei sobre essa história de Zaqueu, mas cada vez que eu leio, o Senhor vai falando no nosso coração, vai trazendo coisas novas. Zaqueu é um sujeito e tanto, esse Zaqueu. Essa história aqui, para quem não conhece, é a história de um homem rico que tem um encontro com Jesus. E Jesus, nosso mestre, é fantástico, porque Jesus, se tinha uma coisa que ele gostava, era de gente. Tem gente que fica fazendo piadinha, falando que é melhor lidar com pessoas, com animais, do que com gente. Meu querido, não faça isso, porque isso não é coisa de cristão. O Senhor Jesus, ele dava atenção para as pessoas, ele olhava para as pessoas, ele tinha um olhar muito íntimo, muito penetrante, que entrava na alma da pessoa, tá? Ele era alguém, para vocês terem uma ideia, que ele atendia, por exemplo, as pessoas que a sociedade não ligava. Ele falava com mulheres, numa época em que não se falava com mulheres. Mais do que isso, ele falava com mulheres estrangeiras, como foi o caso daquela irmã sírio-fenícia, que tinha uma mulher, a sua filha era endemoniada, e que ele vinha gritando atrás dele, e ele parou e deu atenção para aquela mulher, apesar de ter, você já conhece a história dele, ter uma conversa às vezes dura com ela. Jesus dava atenção para uma mulher que estava com fluxo de sangue. Naquela época, pela lei judaica, quem tocasse numa mulher que estava com fluxo de sangue se tornava impuro, e a mulher era impura. E diz o texto que fazia muitos anos que ela tinha um fluxo de sangue e, portanto, não podia participar de nada. Ela era considerada alguém impura o tempo todo, durante a vida dela. Queridos, mais do que isso, Jesus parava para atender crianças. Sabe, criança? Porque, vamos pensar, né? Relacionamento com adulto, você pode ter até algum tipo de vantagem. Relacionamento com adulto, você pode precisar uma hora dele. Você tratar bem seu vizinho, uma hora você vai chegar lá com ele com pedindo uma xícara de café, uma xícara de arroz, né? Às vezes o vizinho faz umas empanadas gostosas, te chama, te convida, você vai, né? Às vezes está um calor danado, o vizinho tem aquela piscina lá que ele monta, tal, te chama para passar o sábado lá se refrescando com ele. Isso é bênção, meu irmão. Isso é maravilhoso. Mas uma criança, você vê que Jesus, ele tinha um interesse na pessoa. Ele amava as crianças, ele se importava com as crianças. Jesus parava também para atender pescadores. Ele parava para falar com pecadores. Ele falava com mulheres adúlteras. Jesus comia com pecadores, algo que escandalizava os religiosos da época. E tudo isso fazia com que a estrutura religiosa, os mestres da lei, aqueles que mandavam na religião, ficassem extremamente tristes com Jesus.
Eles ficavam aborrecidos. Aliás, Jesus veio a morrer, claro, por nós, mas a desculpa que eles deram era que Jesus, ele foi contra os preceitos da religião, ofendia os mestres da lei, ofendia aquelas pessoas ali. Mas apesar de tanta oposição e dele tratar com pessoas tão diferentes, Jesus, ele tinha muito sucesso no ministério dele. E os olhares de Jesus, aqui é uma história de olhares, tem muito a nos dizer como que Jesus tinha sucesso no ministério dele. Vamos começar falando do olhar de Zaqueu. O olhar de Zaqueu aqui é muito interessante. Lucas 19, versículos 3 e 4, que nós já lemos, eu quero ler de novo. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura não conseguia, por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Zaqueu queria ver quem era Jesus. O olhar de Zaqueu não estava curioso para ver sistemas teológicos, religiosidade, religião. Ele não estava indo para ver templos, costumes, ele queria ver Jesus. Queridos, esse aqui é o olhar do homem perdido. Porque vamos parar para pensar, quem não gosta de ver coisa grande? Eu gosto. Eu lembro que eu fui em Foz do Iguaçu, fiquei encantado com Itaipu, represa de Itaipu. Meu Deus, quanta água! Aí você sobe lá, tem tudo explicando. Dava para fazer 3 montes se eu não me engano é 3 montes do bondinho, do Pão de Açúcar, com a quantidade de concreto que foi feita aquela represa. Quem não gosta, quem conhece a Ponte Rio-Niterói aqui, levanta a mão. Não é bonito de ver aquilo? Você passar por aquilo, mas como é que pode construir por cima do mar assim? Os navios passam por baixo. Isso impressiona a gente, meus irmãos, porque a gente gosta de coisa grande. Deus me deu o privilégio de eu ir no Egito, ver as pirâmides, aquelas pedras enormes, imaginar como eles colocaram aquele negócio ali. Então, meu querido, coisas grandes, estruturas, sistemas teológicos, podem até agradar os homens, pode até chamar a atenção dos homens, mas não preenche o homem. O homem faz coisas grandes há tempos, das pirâmides à Ponte Rio-Niterói, passando pela muralha da China. O homem já tem coisas grandes para apreciar, para aguçar a curiosidade dele. Na época de Jesus era o templo em Jerusalém, aquele templo bonito, grande, chamava a atenção, mas apesar de tantas realizações, o homem continua sendo alguém solitário, alguém curioso, alguém sedento, que precisa ser cheio, que precisa transbordar. Quem já ouviu falar de Marcos Matsunaga? Esse cara, tá indo não, passa aí para mim. Esse cara aqui, herdeiro da IOC, estudou nas melhores faculdades e escolas, das quais ele era o melhor aluno nas faculdades que ele passou, melhor aluno nos cursos que ele fez, melhor aluno nas escolas que ele passou, um monte de coisa, meu irmão. O melhor dentre os melhores. Mas a gente sabe a história dele, sabe que ele morreu esquartejado pela esposa, e a gente sabe que depois vem à tona que esse homem, herdeiro da IOC, foi alguém que procurava prostitutas e não conseguia ficar sem procurar as prostitutas. Numa dessas ele se apaixonou, ficou com uma que o esquartejou. Mas não é só isso. Tem um diretor, autor de filmes, Ridley Scott, não sei se passou aí. O cara fez tudo filme que eu gosto: Alien, Prometheus e Blade Runner. Tudo filme que eu gosto.
Uma vez entrevistaram ele, da onde ele tirava inspiração para ele produzir esses filmes, né? Roteirizar esses filmes e tal. E ele falou assim: quem somos, de onde viemos e para onde vamos é a minha motivação para eu fazer esses filmes. São perguntas tão básicas, né? Você vê que o cara fez coisas tão grandes, filmes famosíssimos, correu o mundo, mas o cara estava vazio, o cara não sabia quem ele era. Meus queridos, as pessoas esperam um encontro que mude as vidas delas. As pessoas querem um encontro que faça suas vidas valerem a pena e que façam suas vidas fazerem sentido. Tem somente um que pode fazer isso. Só tem um tipo de encontro que preenche a vida de uma pessoa, que talvez você não conheça, não sabe o que eu estou falando. Mas, meu querido, é somente o encontro com Jesus é que pode trazer isso para a sua vida. Você pode ter o dinheiro que você quiser. Você pode vir da família que você quiser. Você pode ter a formação que você quiser. Você é uma pessoa muito inteligente, ser o primeiro dentre os primeiros. Ter um bom salário, morar numa boa casa. Mas se você não deixar o Espírito Santo entrar na sua vida, aceitar Jesus e começar a transbordar, nada disso valerá a pena. Como não valia a pena para o Matsunaga, quando não valia a pena para o Ridley. Parece piegas o que eu estou falando, parece clichê o que eu estou falando, mas eu falo a partir da minha própria experiência. Até eu encontrar Jesus, nada me preencheu. E depois que eu encontrei Jesus, nada me esvazia. Mas nem os problemas que eu tenho, mas nem os boletos que eu tenho que pagar, nada, meu irmão. Só o encontro com Jesus. O problema, querido, é que tem dois lados, né? Nós cristãos não temos compreendido isso. Nós cristãos muitas vezes temos apresentado para as pessoas não o Cristo ressurreto. A gente quer impressionar pessoas às vezes com os nossos argumentos. A gente quer impressionar pessoas às vezes com a nossa estrutura. A gente quer impressionar as pessoas com certa religiosidade, eventos sociais, templos luxuosos. E aí eu falo de um modo geral, nós cristãos, porque o nosso templo aqui não é luxuoso, mas se nós pudéssemos, nós tínhamos também. A gente quer impressionar as pessoas com promessas de prosperidade. E às vezes passamos a pensar que eu estou falando só de quem fala de prosperidade, mas a gente quer impressionar as pessoas com corais maravilhosos, promessas de bênção, tradições humanas. A gente é tão religioso, e eu não vou citar nome aqui, mas a gente estava aqui na sexta-feira, eu e Sejane, e um menino de uma certa igreja que se diz evangélica entrou aqui, me presenteou com um livro me evangelizando e eu olhando para a cara dele, me evangelizando, e ele saiu, e eu falei assim: nossa, Sejane, você reparou? Ele entrou, tem uma placa lá fora dizendo que isso aqui é uma igreja batista. Mesmo que ele não tenha visto a placa, ele viu que isso aqui é uma igreja quando ele entrou. Mas ele me entregou um livro e falou que ia fazer bem para a minha alma se eu lesse esse livro. E eu fiquei olhando para a cara dele. Porque ele não considera que nós tenhamos Jesus aqui. Um cara religioso. Um cara que pertence a uma igreja. Mas o objetivo não interessa nem que igreja que é. Eu não vou falar. Porque não interessa a igreja que é. Sabe por quê? Porque isso pode acontecer conosco. Da gente achar que só há verdade na nossa igreja.
Meu querido, é muito importante a nossa igreja. Hoje um irmão ali dentro chegou para mim e falou assim: eu amo a minha igreja. Foi Otávio. Eu amo a minha igreja. Eu também amo a minha igreja. Mas eu não posso dizer que a salvação só está aqui, porque senão eu me torno seita. O dia que eu perder meu tempo, parar para evangelizar e convidar, e eu tenho orientado todos os líderes de PGM, não façam isso. Não percam tempo de vocês chamando pessoas que já conhecem Cristo para ir no PGM. Não, meus irmãos, eu estou falando de púlpito aqui. Não percam tempo chamando pessoas que são crentes de outras igrejas evangélicas para estar aqui. Quem já conhece Jesus, já tem Jesus. A igreja não vai mudar nada na vida da pessoa, porque ela já tem Jesus, ela já tem a comunidade dela. Nós temos que focar, sabe em quê? Em apresentar Cristo para as pessoas. É Cristo, meu querido. Se Zaqueu queria ver Jesus, conforme o versículo 3 fala para a gente, era porque alguém havia falado da pessoa de Jesus para ele. Estávamos hoje terminando o curso ali de formação de líderes e eu falei exatamente isso para o Renan e para a Kátia. Falei assim: olha, as pessoas têm que entender que a gente precisa compartilhar Cristo com as pessoas, e Cristo é compartilhado com a nossa vida. Meu querido, o Senhor Deus podia enviar anjos para evangelizar. O Senhor Jesus, não é que Ele não tenha aparecido, Ele tem aparecido. Tem relatos de muçulmanos que têm sonhado com um homem de branco que chega até eles e explica o porquê que ele teve que morrer na cruz. De modo que quando teve a guerra da Síria e a Europa abriu, procure na internet, eles chegavam na Alemanha, nas igrejas evangélicas lá pedindo para serem batizados. Mas como que eles estão querendo? As igrejas lá começaram a pensar: eles estão fazendo isso para serem aceitos, eles estão fazendo isso para que eles possam ser recebidos bem aqui na Alemanha, tal. Mas depois, conforme eles iam convivendo, eles iam vendo que não era nada disso, e eles começaram a testemunhar. Muitos eram cristãos na Síria e não admitiam, porque eles podiam, com medo de represárias, com medo de serem perseguidos na família, com medo de perderem seus cargos públicos, porque nos países muçulmanos você tem lá uma lei que diz que se você não é muçulmano, você não pode ocupar cargo público. Se um muçulmano se converte ao cristianismo, a família põe para fora de casa. Estou falando isso no século 21, meu irmão. Procura na internet. Se Zaqueu queria ver Jesus, por que ele queria ver Jesus? Porque alguém tinha falado de Jesus para ele. Ele já tinha ouvido falar. Sabe por quê? Como que você vai subir numa árvore, pagar um mico danado por uma pessoa que você nunca ouviu falar? Olha o que diz lá. Se você voltar um pouquinho, Lucas 5, a partir do versículo 27, fala assim, ó: depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi. Aí estamos voltando à história, ok? Nós estávamos em Lucas 19. No mesmo evangelho de Lucas, se você voltar no capítulo 5, você vai ver a respeito de uma outra pessoa, não é Zaqueu. Entenda aqui. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi. Lembra que Zaqueu era, eu já preguei isso aqui, já falei, ele era chefe dos publicanos. Lembra disso? Chefe dos publicanos. Agora, só que antes do chefe subir na árvore, você tem Levi, que era um publicano, cobrador de impostos, sentado na coleteria, e disse-lhe: siga-me. Levi, que é o Mateus da Bíblia, que escreveu o Evangelho de Mateus, levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Obviamente que Zaqueu não ia querer ver alguém que ele nunca tinha ouvido falar.
Então, na verdade, quem falou provavelmente de Jesus para Zaqueu foi Levi. Imagina uma reunião lá para prestar contas, para saber quem bateu a meta de cobrança de impostos, né? Para ver quem foi que conseguiu trabalhar mais, quem não conseguiu. E numa conversa com o chefe, ele fala que está seguindo Jesus e fala a respeito de Jesus e apresenta Jesus. Tudo bem. De repente Zaqueu está lá em Jericó, que é caminho para Jerusalém, e ele ouve que aquele Jesus que Levi estava falando tanto, e que falava provavelmente com tanta empolgação, com tanto amor, e que transformou a vida de Levi, porque ele conhecia Levi antes, e começou a ver um Levi diferente depois. Isso cativou o olhar de Zaqueu, e ele precisava ver quem era esse homem que tinha transformado tanto aquele Levi, que era seu subordinado. O olhar de Zaqueu, ele estava mexido a partir do ouvir falar. Aliás, a Bíblia fala sobre isso, Romanos 10, versículo 17 fala: consequentemente a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Meu querido, quem se nega a ouvir, nunca desenvolve a fé. Quem não fala nunca, não vai plantar. Tem uma história, um clichêzinho evangélico: não precisa falar, basta viver. Meu querido, presta atenção: viva, mas fale. Uma vez eu passei uma vergonha. O cara tão com jeito de crente, o cara falava tão bem, o cara, sabe, um cara tranquilo, um cara sossegado, um cara que eu estava me relacionando com ele, eu vi a maneira honrosa como ele se portava, e aí, como eu não falo o nome de religião, eu falei: você é crente? Não, eu sou Y. Uma coisa nada a ver. Então você não tem que falar? É óbvio que tem que falar, porque deixa eu falar uma coisa para vocês. Gente honrada, gente de palavra, gente que cumpre as regras, gente com caráter, tem em todas as religiões, amém? E deixa eu falar o outro lado. Gente desonrada, gente sem caráter, gente que não presta, tem em todas as religiões, ok? Só quem muda a vida de uma pessoa é Jesus Cristo. Mas não é o Cristo da religião, é o Cristo vivo, ressurreto. Porque a pessoa pode ter nascido numa religião, ter sido ensinado dentro da igreja e não conhecer a Cristo. Sabe, igual Jó? Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Exatamente isso. Mas o que se deve falar a uma pessoa? A palavra de Cristo. Eu vivo a palavra de Cristo e eu falo sobre a palavra de Cristo. Por isso que é tão importante eu conhecer a Bíblia. Por isso que é tão importante eu ler a Bíblia. O restante, qualquer outra coisa, meu querido, é perda de tempo. Ninguém está curioso com o restante. Se você apresentar para a pessoa tua religião, porque tem um templo maravilhoso, daqui a pouco fazem um maior do que o seu. Se apresentar Cristo para uma pessoa, porque o louvor da tua igreja é maravilhoso, tem sempre uma igreja com louvor melhor do que o da tua igreja. Se você apresentar Cristo, porque o teu pastor é palmeirense, sempre tem um pastor palmeirense por aí, meu irmão. Sempre tem outro que é palmeirense. Meu querido, o ouvir transforma, faz suscitar fé e põe essa fé em ação, transforma o olhar. Lucas 19, versículo 4 fala assim: assim correu adiante, subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Ele era baixinho, tinha uma multidão à frente, e ninguém daria passagem para ele, porque ele era publicano. Mais do que isso, ele era chefe dos publicanos, desprezado pelas pessoas,
mas ele havia ouvido. Sua fé, ela estava em ebulição, e ele elaborou então uma estratégia para ele ver Jesus. Subiu em uma árvore, ele estava determinado em ver Jesus. Seu olhar queria focar em Jesus, porque ele queria ver quem é que tinha transformado Levi no que ele tinha se tornado. Por quê? Templo, ele já conhecia em Jerusalém, aquilo não tinha mudado a vida dele. As roupas diferentes que os religiosos usavam não tinha feito a menor diferença, pelo contrário, ele era desprezado por aqueles que pregavam a religião. Mas o tal de Jesus tinha dado atenção para um publicano e tinha ido na casa dele e tinha comido com ele e tinha respeitado ele, olhado ele como um ser humano e tinha tornado ele discípulo. Meu querido, grandes realizações não preenchem ninguém. Quem não ouve, não tem o olhar transformado. Quem não fala, nunca vai ver alguém sendo transformado. Mas isso é o olhar de Zaqueu. Vamos ver o olhar de Jesus? Para a gente entender a diferença da coisa, né? O olhar de Zaqueu tinha sido impactado pelo olhar de Levi. Mas e o olhar de Jesus? Como que era esse olhar de Jesus? Lucas 19, versículo 5, que nós lemos, fala assim: quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Jesus, ele estava de passagem. Parece que ele não ia ficar em Jericó, parece que ele ia seguir adiante. Mas ele olhou para cima e aí ele viu Jesus. E esse olhar de Jesus, ele nos ensina muito. Ele aprofunda muito mais o tipo de visão que Jesus tinha e o tipo de visão que nós devemos ter, porque nós somos seguidores dele. Nós somos discípulos dele. Aliás, a palavra discípulos, né, pastor Elias, está entrando em moda aqui na nossa igreja, né? O Senhor Jesus, mesmo indo, presta atenção que eu vou falar, meu irmão, mesmo indo para a principal missão da vida dele, porque qual é o contexto aqui de Zaqueu, do encontro dele com Zaqueu? Jesus estava indo para Jerusalém para morrer na cruz. Tinha chegado o tempo dele morrer. Imagina você tendo uma coisa muito importante para fazer. Eu vou falar por mim, não sei você. Mas normalmente eu não me detenho pelo caminho enquanto eu não fizer aquilo que eu tenho que fazer. Mas eu tenho que mudar isso em mim. Sabe por quê? Porque Jesus nunca desprezou um olhar ansioso por conhecê-lo. Por causa de uma vida, ele nunca parou, até a cruz podia esperar. Muitos que seguem a Cristo acham que suas missões, atividades são mais importantes do que pessoas, meu irmão. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando você canta aqui, meu irmão, isso é muito importante. Isso ajuda pessoas, isso transforma vidas, também faz parte. Mas não é mais importante do que você viver a tua fé em Cristo e compartilhar a tua fé com Cristo. As pessoas às vezes têm aquele afã de ministrar, aquele afã de cantar, e não tem nada errado com isso. Mas nós deveríamos, nós todos, termos afã para falar de Cristo para as pessoas. Porque Jesus ama aquelas pessoas. Lembra que eu comecei dizendo que tem gente que fala e fica botando na internet dizendo que é melhor lidar com vaca do que com ser humano? Pois com Jesus não era assim. Jesus amava lidar com pessoas e compartilhar com pessoas. Meu querido, se para a gente realizar algo para Jesus vale eu desprezar, manipular, ferir, humilhar, isso não é algo que um discípulo de Jesus
deveria fazer, porque o discípulo, assim como Jesus, ele deve retardar o passo dele, para dar atenção àqueles que estão necessitados à nossa volta. É difícil isso, não é? Isso não é fácil. Com o mundo louco que a gente está, isso não é fácil. Abrir mão de tratar de alguns dos meus problemas para me envolver com o problema de alguém. Meu querido, para com isso. Não pode ser assim. E tem mais uma coisa importante no olhar de Jesus. Jesus, ele não tem um olhar preconceituoso. Porque ele não olha a vida pregressa de alguém. O que ele, quando olha alguém, ele vê é o potencial daquilo que o Espírito Santo vai fazer na vida da pessoa. Deixa eu falar uma coisa para você. Você provavelmente não pararia a sua vida para falar de Cristo para mim. Eu era ateu, abusado, debochado, mentiroso. Era um cara que você começasse... Eu não tinha problema com a sua fé. Mas se você viesse falar de Jesus para mim, eu ia falar umas poucas e boas para você. Só para vocês terem uma ideia, teve uma vez que a minha mãe tentou falar alguma coisa para mim. Eu falei tanta coisa para ela, que ela falou a seguinte frase para mim. Olha que forte. Eu não acredito que você saiu de mim. Não é que eu faltei com respeito. É que eu falei muitas coisas que contrariavam a fé dela. Então você olhava para mim, você não dava nada por mim. Provavelmente você não perderia seu tempo para falar absolutamente nada para mim. Mas Jesus, ele não olha a vida pregressa de alguém como eu estava falando. Jesus, ele olha aquilo que ele pode fazer na vida de alguma pessoa. Meu querido, pensa, eu tenho aprendido tanto com Jesus. Porque ele tem opção sexual tal. Quer ouvir a palavra, vai ouvir a palavra, ponto. Não sou eu que transformo a vida de ninguém, é Jesus. Eu não vou deixar de dar a palavra para alguém porque ele é da religião A, B, C, D, quer ir na minha casa, quer ir no PGM, quer me encontrar, quer me perguntar uma coisa no trabalho, quer fazer não sei o quê. Não me interessa qual é a opção, qual é a religião, não me interessa. Eu quero compartilhar Jesus, porque eu não estou vendo, mas Jesus está vendo qual é o potencial que aquela pessoa tem. E sabe quando o texto bíblico fala que ele escolhe as coisas loucas do mundo para confundir as sábias? Talvez ele retirou um ateu debochado do lamaçal do pecado para ele ser convicto de que se ele teve jeito, qualquer um tem jeito. Amém? Qualquer um tem jeito, meu querido. Porque se eu tive, você não me conheceu antes. Só para vocês terem uma ideia, Deus fez um trabalho tão profundo na minha vida que tem coisa que eu nem lembro. Às vezes, eu lembro de uma visita que eu recebi de um amigo meu das antigas, e ele, conversando comigo, ele falou assim: Márcio, olha, para vocês terem a coisa. Na TV estava ligada uma novela. Ele falou assim: eu não acredito que o Márcio que eu conheci agora assiste novela. Eu não estava assistindo nada, estava lá a TV ligada. Aí começamos a conversar por conta disso. Ele falou assim: Márcio, você não lembra que você falou isso? Você não lembra que você fez isso? Você não lembra daquele dia que aconteceu isso? E ele falava de coisas que eu tinha feito que eu não lembrava. Até hoje eu não lembro. E aí eu falei assim: será que eu tive amnésia santa? O Senhor apagou? Talvez era muito difícil, seria muito difícil para eu lembrar de algumas coisas. Nossa, pastor, isso acontece? Comigo aconteceu. Cada um tem sua experiência com Deus, amém? Comigo aconteceu. Ele falava, parecia que ele estava falando de outra pessoa, não era de mim. E olha que eu estava no início da conversão.
Então, querido, se é pobre, se é rico, se é velho, se é criança, se é baixo, se é alto, se é branco, se é preto, se é feio, se é bonito, se é carioca, se é paulista, se é nordestino, se é sulista, se é brasileiro ou argentino, Jesus não olha nada disso, meu querido. Para Jesus não faz a menor diferença isso aí. Isso aí é só detalhe. Só para vocês terem uma ideia, deixa eu falar uma coisa para vocês. Até corintiano ele aceita. Até corintiano ele aceita. Então, ele não olha nada disso. Olha no versículo 5 o que acontece. Lucas, voltamos para Lucas 19. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. Meu querido, ele conhece cada um pelo nome. Entenda uma coisa, Zaqueu tinha ouvido falar de Jesus. Não conhecia, ouviu falar, mas Jesus sabia muito bem quem era Zaqueu. É difícil, às vezes a gente passa por uns apuros na vida, é difícil perceber que Jesus nos conhece e sabe exatamente o que a gente está passando. E o bom de amadurecer com Jesus é que a gente vai aprendendo, né, pastor Elias? A gente vai aprendendo. O Senhor já me livrou de tanta coisa, já me fez passar por tanta coisa, já me sustentou em tanta coisa, que eu posso falar não só na teoria pela Bíblia, mas por experiência. Eu falo sempre isso com os irmãos. Eu acho que todo mundo aqui já teve experiência com Deus. O problema é que diante de outro desafio, a gente de novo começa como se a gente nunca tivesse passado por aquilo. Meu querido, e se Zaqueu não tivesse ouvido falar? E se ele não tivesse agido? Porque se ele não tivesse ouvido falar de Jesus, você acha que ele ia subir numa árvore para ver Jesus passando? Meu querido, e Jesus não deixa nada para depois. Ele queria entrar na casa de Zaqueu naquele mesmo dia. E repare, queria entrar na casa. Hoje eu vou pousar na sua casa. E Jesus não estava nem aí para o que iam falar. Lucas 19, versículo 7 fala assim: todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Quando a gente está amarrado em religião, é isso que acontece. Sabe o que você faz quando você está amarrado em religião? Você está no mercado, você quer fazer maminha na cerveja. E aí você olha para um lado, olha para o outro, vê se tem algum irmão da igreja, né? Naquele corredor. Deixa eu ver, acho que eu posso entrar no corredor de bebida. Entra lá, escondido, pega, põe a latinha de cerveja ali, põe uns quilos de arroz por cima, uns quilos de açúcar, uns quilos de não sei o quê. Eu não estou falando de ninguém não, estou falando de mim. Tá? É pregação para mim mesmo. Tá? Porque o que vão falar se me verem com a latinha de cerveja na minha compra? Olha o que a religião faz. Quem é nosso mestre? Quem é nosso mestre? Eu quero ouvir vocês. Jesus não sabe para que você está pegando aquilo ali? Eu lembro que eu era diretor executivo da Associação Batista. Aí, como diretor executivo, quando algum pastor pisava na bola, eles vinham me contar, né? O povo da igreja vinha me contar. Ia falar comigo. E aí eu lembro de um pastor muito amigo, querido. E aqueles irmãos, um grupo de irmãos, inclusive tinha uma aqui ontem, no Giovanni Si, que eu encontrei, estava ali por trás. Ela veio falar comigo, ela e mais um grupo de irmãos: pastor, temos que tomar providência com o pastor fulano, porque ele manguaça, não sei o que, bababá. Mas como é que é essa história? Me explica melhor. É que a gente estava num culto lá no lar, na casa dele, e nós abrimos a geladeira, tinha uma garrafa de vinho lá na geladeira. Tinha uma garrafa de vinho lá na geladeira.
Eu virei e falei assim: minha irmã, deixa eu falar uma coisa para você. Olha, ter uma garrafa de vinho na geladeira não quer dizer nada, ok? Nós somos contra o embriagar-se, eu não aconselho ninguém a beber, porque nós sabemos o mal que isso faz, ok? Mas assim, eu não posso dizer que tomar uma taça de vinho seja pecado. Falei bem assim para ela, não que eu beba, mas, ok? Não fico manguaçando por aí. Só que eu tive que conversar com aquele pastor fulano, e aí estava ele, a esposa, né? Aconteceu isso, aconteceu aquilo, aconteceu isso. Pastor, eu uso aquele vinho para cozinhar, não sei o que, bababá, eu preparo algumas coisas que precisa de vinho, não sei o que, não sei o que. E aqueles irmãos escandalizados com isso. Aí eu tornei a voltar e falei com eles, e eles falaram assim: não, pastor, mas ele pega muito duro com relação a essa questão de bebida, então não pode ter o vinho na casa dele e tal. Você percebeu como é que religião faz? Uns irmãos que era para estar falando de Cristo, que era para estar compartilhando Cristo, que era para estar vivendo Cristo, que era para estar fazendo não sei o quê, discutindo esse tipo de coisa que não acrescenta ninguém, que não edifica ninguém, que não faz nada para ninguém, que não transforma a vida de ninguém, meu irmão. Ao seu olhar curioso, olha o que diz versículo 7, não, já estava, né? Versículo 7 aqui. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Ou seja, é isso que a religião faz. A religião está preocupada com isso. Se os preceitos estão sendo obedecidos, se as pessoas estão andando na linha, quando na verdade nós devemos estar preocupados em querer agradar a Cristo. O que Cristo tem a nos dizer? O que a vida com Cristo tem a nos dizer? Então, para concluir, meu querido, quando dois olhares, como de Zaqueu e de Jesus, se cruzam, só pode acontecer uma coisa. Aí você pega lá, Lucas 19, versículos 9 e 10, fala assim: Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Você está se sentindo perdido hoje? Veja bem, eu não estou perguntando qual é a sua religião. Eu não estou te perguntando se você foi nascido e criado no Evangelho. É disso que eu estou falando. Jesus está procurando teu olhar, meu irmão, procurando justamente os que estão perdidos. Deixa Ele te achar. Não interessa que você é membro aqui, batizado, não é disso que eu estou perguntando. Meu querido, não serão templos, estruturas religiosas, costumes, tradições que vão impactar a sua vida. Estou falando que você não tem que estar na igreja, não leva para o outro lado, não deixa Satanás pular para o outro lado, porque a igreja é corpo de Cristo. Quem é de Cristo está no corpo de Cristo. Mas entenda uma coisa, a mensagem que transforma é a pessoa de Cristo. Ele é a palavra, Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a porta, amém? É isso. Essa mensagem que é Cristo, compartilhada por pessoas simples, que têm ousadia de se sentar com publicanos, sabe? A mensagem que transforma é aquela que é recebida por um coração que reconhece que o que tem não serve para nada, e se que preciso for, vou subir até em árvores, mas eu quero olhar, eu quero enxergar, e eu quero que Jesus tenha o olhar dele sobre minha vida. A mensagem que transforma, querido, é aquela que é recebida por um coração que reconhece exatamente essas coisas. E é para somente esses, que Jesus está falando hoje. Houve salvação nesta casa. Tem uma pessoa muito querida, que uma vez ela falou assim para mim:
eu não vou lá no culto não, porque eu não estou preparada para tanta felicidade. Meu querido, só não está preparado para a felicidade que Cristo dá aquele que não encontrou Cristo. Quem disse que nós estamos preparados para alguma coisa é Cristo, é o Espírito Santo que nos prepara, amém? É isso, não há outro além de Jesus. Esta é a mensagem. Para de pensar em termos religiosos, isso é um paradigma, um modelo que tem que sair da nossa cabeça. Tira da tua cabeça. O Senhor Jesus, sabe o The Chosen? Quem aqui assistiu The Chosen? Levanta a mão. Quem não assistiu, eu aconselho que você assista. Porque é o seguinte, o Jesus que eu creio é aquele ali, aquele Jesus que era gente como a gente, que sentava, que comia com a gente. Não era o Jesus com roupas diferentes, não era o Jesus com... não é nada disso. Ele continua buscando amigos, ele continua buscando pessoas que o adorem, pessoas que tenham intimidade com ele. Para de pensar em termos religiosos. Religião não te leva a nada, seja qual for, por melhor que seja a sua religião. Meu querido, para com isso. Talvez você está assistindo de casa, sabe? Para com isso. Entenda de uma vez por todas. Meu querido, eu me nego a pregar religião, eu me nego a pregar igreja, eu me nego a pregar a placa de igreja, embora eu ame todas essas coisas, embora eu ame minha igreja. Se eu não amasse, eu não estava aqui. Mas eu sei, por experiência própria, que quem muda é Cristo. Amava a igreja na qual eu me converti, mas eu mudei de cidade. Podia fazer parte lá. Como que eu ia andar 270 quilômetros para ir lá no culto, para estar com aqueles irmãos? Não podia. Alexander, Rejane amam a igreja deles, que eles se converteram lá no Rio. Não é, Alexander? Mas dá para congregar lá, Alexander? É isso. A gente serve a Cristo, amém? E se a gente está naquele lugar, a gente procura estar com os irmãos, a gente procura servir, a gente procura ser servido, a gente procura edificar, ser edificado. É isso. Vamos ficar em pé? Vamos declarar?